TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais empresários, os principais políticos, os principais profissionais do nosso estado, hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa um grande municipalista, um dos grandes municipalistas aqui do Ceará, um homem que trabalha há mais de 30 anos com as prefeituras do estado do Ceará, Oswaldo Magalhães. Oswaldo, satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Nós vamos conversar, Oswaldo, sobre o resultado das eleições de domingo passado. Vamos fazer uma análise das prefeituras e depois vamos falar também sobre a nova Câmara Municipal de Fortaleza. Satisfação, Oswaldo, em recebê-lo aqui no nosso programa. Um prazer, Roberto, é um prazer estar aqui na TV da Casa, da TV do Povo, né? A TV do Povo de Fortaleza. Perfeitamente. Roberto, a última eleição, ela foi uma eleição muito atípica, né? Onde as lideranças políticas se revezaram, umas voltaram, outras saíram definitivamente. Então o quadro ficou muito alterado de A a Z, começando por Icapuí e terminando lá em Viçosa, no Ceará. Perfeito. Oswaldo, eu queria primeiro, antes da gente entrar propriamente nas eleições, já que eu trouxe para cá um municipalista, uma pessoa que entende das prefeituras, o Oswaldo, como eu falei, há mais de 30 anos que trabalha com prefeitura, ele conhece os prefeitos, os ex-prefeitos, prognostica os futuros prefeitos, ele realmente conhece muito bem esse assunto. Então eu queria, Oswaldo, antes de você entrar, que você fizesse um pequeno resumo do seu trabalho. Quando foi que você começou a trabalhar? Você sempre trabalhou com municipalismo? A sua atividade sempre foi essa ou você, antes disso, trabalhou com outra coisa? Não, na realidade, Roberto, em 1981, já no final do ano, passando para 1982, quando tinha sido inaugurado o Jornal Diário do Nordeste, no dia 19 de dezembro de 1981, eu fazia já um trabalho para outro jornal, né, com um companheiro nosso que também já se foi, mas eu conheci o Martins Nogueira, quando o Diário do Nordeste estava começando, e a partir dali o Martins me incumbiu de visitar o interior do Ceará e manter contato com esse pessoal e fazer contratos mensais com o jornal. O Martins era o quê na época? Era do Diário? Era do Diário, do Departamento Comercial, que cuidava exatamente do Departamento de Interior, que tinha sido montado na inauguração do jornal. Mas ele confiou no meu trabalho e eu me dediquei ao trabalho. Anos depois, 1986 ou 1988, ele se elegeu vereador de Fortaleza. Ele deixou o departamento e eu fiquei por lá e continuo hoje, até hoje, fazendo o mesmo trabalho com os municípios. Não interessa o partido, de onde ele veio, para onde ele vai. Eu sou amigo de todos os prefeitos do estado do Ceará. Eles podem até mudar, mas eu continuo amigo do prefeito. Perfeito. Então, Oswaldo, como eu disse para os telespectadores do início do programa, você realmente conhece esse pessoal todo. Então eu queria que você pegasse aí a relação, que saiu aí no jornal, porque a gente não tem de cabeça, a relação dos municípios em ordem alfabética que nós temos aí, para a gente fazer uma análise dessas eleições que ocorreram no domingo passado. Evidentemente que nós não vamos percorrer os 184 municípios, né? Nós vamos selecionar aqui os mais importantes, os maiores, aqueles que tiveram algum fato marcante, certo? Então nós vamos fazer aqui, percorrer desde Abaiara até Viçosa do Ceará em ordem alfabética. Como eu disse, destacando alguns, evidentemente que não vão ser todos, mas vamos destacar alguns. Por exemplo, o município de Acaraú. Acaraú me parece que houve
Você vai dizer, né? Houve um veto a um dos candidatos, foi? Acaraú, Roberto, o eleito lá foi o Alexandre Ferreira Gomes, filho do ex-prefeito, atual deputado estadual, e sobrinho do atual deputado federal, Aníbal Ferreira Gomes, filho do Duquinho, que hoje é deputado estadual, que também foi prefeito do Acaraú. O que houve lá foi o seguinte: num determinado período, antes do Alexandre, foi eleito lá o Pedinho do Cleto, que tem uma grande influência também no município de Cruz, que também elegeu o prefeito de lá. O que houve agora é que o Pedinho do Cleto não conseguiu registro no Tribunal de Justiça, né, no TRE, aliás, e com isso aí os votos dele não foram computados. Certo. Por isso é que na relação aparece 100% para o Alexandre. Mas o Alexandre foi o vencedor. A Justiça decidindo ou não pela diplomação do Alexandre, não vai alterar o quadro político no Acaraú, que o Alexandre tirou bem mais do que esperava, acima dos 50%. Perfeito. A Copiara. A Copiara é outro caso atípico, né? Lá, duas lideranças fortes, o Vilmar, que já foi prefeito, tentou a reeleição, né? Foi eleito, disputando lá com o Antônio Gaspar do Vale, Antônio Almeida, e o Antônio Almeida parece que teve algum problema de ficha limpa, não sei o quê, e não conseguiu o registro, e com isso a votação foi integralmente para o Vilmar. Mas é um caso que fica sob júdice e só a Justiça vai definir. Mas que também teve a maioria, o Vilmar. Também teve a maioria. O quadro não será alterado. Certo. O município de Alto Santo. Pois é, Alto Santo, ali o Chico Adelmo, que é filho do seu Adelmo, é prefeito de Potiretama, foi eleito 2 vezes. Seu Adelmo também foi prefeito 2 vezes, elegeu o Zé Irã, que é prefeito atualmente, se candidatou novamente e acabou perdendo a eleição no último domingo. Perdeu para o PSB. Para o PSB. Para o Íris, né? O Íris, Certo. A Montada. A Montada é um município que lá o Edilson mandou durante anos. Edilson, né? Teixeira. Edilson Teixeira. A Montada foi distrito de Itapipoca e depois da emancipação passou quase na mão de uma pessoa só de lá até há bem pouco tempo. E na eleição de 2012, foi eleito lá um rapaz do PT, que agora perdeu para o doutor Valdir, que tinha perdido também para ele em 2012. O doutor Valdir tentou pela segunda vez e agora foi eleito. O doutor Valdir é contador, trabalha com a área no ramo de contabilidade dos municípios e câmaras municipais, um cara muito preparado. Eu acho que a Montada tem muito a ganhar com o trabalho do doutor Valdir. Aquiraz. Aquiraz, você vê aí, ó. O Edson Sá foi o primeiro prefeito do Eusébio quando se desmembrou do Aquiraz. Ele se manteve, foi eleito, elegeu o Damasceno, depois ele voltou, foi prefeito do Aquiraz e agora voltou a ser prefeito do Aquiraz novamente. Então, as forças antigas voltando, uma saída é o quadro se revezando, né, Roberto? Perfeito. Ele é o único não sei, eu queria que você me contestasse se não for verdade. É o único cidadão que foi prefeito de 2 municípios do Ceará diferentes? De 2 municípios diferentes. Porque ele foi prefeito do Eusébio e foi prefeito do Aquiraz. E agora voltou para o Aquiraz. Pro Aquiraz. Não tem nenhum outro caso desse? Não. Houve tentativa, né? O Zé Antônio, lá de Croatá, que o filho dele agora ganhou a eleição, Croatá lá na Serra da Ibiapaba, ele tentou a eleição lá em Guaraciaba do Norte, mas não chegou a ser eleito, mas tentou, né? Sim, mas de ser mesmo prefeito só tem o Eusébio. Só tem o Edson Sá. Só tem o Edson Sá, que foi de Eusébio e agora está em Aquiraz. Aracati. Pois é, Aracati, o prefeito era Ivan Silvério, né? Ganhou a eleição naquela época do Expedito. E agora o Bismarck Maia, né? Volta à força política, na verdade ele é de Aracati. E como secretário de Turismo, fez um grande trabalho pelo Aracati, construiu aeroporto, fez tudo, hotéis, ele viabilizou tudo pelo Ministério do Turismo. E eu acho que o Bismarck é um cara preparadíssimo e ele vai fazer um grande trabalho pelo Aracati. Pode anotar. Dizem que era o grande sonho dele, era ser prefeito de Aracati. Ele já tinha tentado 1 ou 2 vezes? Já tinha tentado uma vez. Uma vez, e tinha perdido. Tinha perdido. Né? E agora dizem que o Expedito, que seria o outro candidato, né, que teve a sua candidatura vetada, se tivesse ido, talvez tivesse atrapalhado os planos do Bismarck. Poderia ter atrapalhado. Mas como ele foi vetado, né, aí ficou só o atual prefeito. O atual prefeito e o Bismarck. E o Bismarck. Aracoiaba. Pois é, Aracoiaba, lá também é lá outro caso atípico. O Antônio Cláudio já foi presidente da Câmara de Aracoiaba,
foi eleito pela Marilene Campelo, né, que foi eleita e reeleita lá em Aracoiaba. O antecessor dela, o Ari Ribeiro Teixeira, por problemas de registro também no Tribunal Regional Eleitoral, ele acabou não conseguindo o pleito, né? O Antônio Cláudio foi o segundo colocado em 2012 e assumiu a prefeitura e agora foi reeleito. Quem foi o primeiro na eleição passada? Foi o Ari? O Ari foi quem venceu na eleição de 2012. Mas aí teve um problema com a justiça e aí o Antônio Cláudio assumiu. O Antônio Cláudio assumiu e agora foi reeleito. Certo. E tem um detalhe, né, que é a vice-prefeita dele é a mãe do Wesley Safadão. Né? Inclusive essa eleição de Aracoiaba, por esse fator, o Wesley Safadão, você sabe que hoje é um grande sucesso nacional. Esse cara é um fenômeno, é um cearense que hoje é o maior vendedor de discos do país, né? E de shows. E aí, realmente, parece que houve até um problema das ambulâncias, né? Que ele doou à prefeitura. Você está a par disso? O que houve lá? Eu não estou bem diretamente ligado ao assunto. Houve um boato lá que ele tinha doado umas ambulâncias no período eleitoral, de julho para cá, o que não podia. Mas também eu não entendo do assunto, eu também não vou... Eu prefiro me abster do comentário. Certo. Barbalha. Pois é. Barbalha Zé Leite foi eleito pelo governador Camilo Santana, foi eleito, reeleito e agora perdeu a eleição. Foi uma eleição estranha, né? Porque todo mundo achando que o candidato era, inclusive, o Fernando Santana, que é concunhado do governador, né? São casados com duas irmãs. Então, se esperava, né? Esperado que o Fernando Santana ganhasse a eleição. Era uma vitória certa, né? No Cariri era a vitória mais certa que se tinha. Você vê que a de Juazeiro, o Zé Arnon... Vamos chegar lá depois. Não era incerta, mas a de Barbalha era uma eleição sem qualquer suspeita. E esse que ganhou, quem é esse rapaz? Não conheço, Roberto. Argemiro Sampaio. Não conheço. O candidato se falou inicialmente no Romeu Feijó, que também era do PSDB. PSDB, que foi uma liderança que administrou Barbalha por muito tempo e elegeu o sucessor, né? Aí entrou esse Argemiro que você nem conhece, não conheço. É um nome novo, né? Um nome novo, para mim, né? Certo. Não sei para a região. Eusébio. Pois é, Eusébio, você vê aí o Acilon, né? O Acilon é filho lá de Aurora, ele passou a ter acesso ao Eusébio. Quando o Edson Sá era prefeito de Eusébio, votava no Acilon como deputado. Depois o Acilon entrou tanto no Eusébio que se elegeu prefeito, foi eleito, reeleito, elegeu o sobrinho e agora elegeu uma filha vereadora de Fortaleza. A esposa. A esposa. Perfeitamente. O Acilon foi uma liderança que se instalou lá no Eusébio, está muito bem lá no Eusébio, né? Porque, como você disse, ele foi eleito, foi reeleito, fez um candidato que era desconhecido, que era o Júnior. Sobrinho dele. E para ele ganhar a eleição, chamavam de Júnior do Acilon. Que depois proibiram, né? O Júnior do Acilon ganhou a eleição como uma pessoa do Acilon e agora o Acilon resolveu voltar. E como você disse, ele já tem um filho deputado estadual. E agora fez a mulher vereadora de Fortaleza. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma grande liderança que está se instalando no Ceará. É verdade. Graça, o município da Graça. Quem ganhou lá foi o Augusto Brito. Graça, Roberto, ex-distrito de São Benedito. O Augusto Brito é irmão do ex-superintendente da LBA, Pedro Neudo Brito, né? Certo. Na realidade, o Pedro Neudo foi prefeito, depois elegeu um sucessor e depois foi eleito o Augusto. O Augusto Brito, ele é de lá, a família Brito é muito forte naquela região, né? Na região do Sopé da Serra da Ibiapaba. Então, o Augusto era, até bem pouco tempo, secretário de Finanças de São Benedito, onde o genro Gadiel é prefeito, né? Certo. E a Augusta, que era prefeita do Graça, foi prefeita por 2 mandatos, se elegeu deputado estadual pelo PCdoB, o esposo também é prefeito de São Benedito pelo PCdoB, foi reeleito agora prefeito pelo PCdoB. E a força deles, o Augusto, Gadiel e a Augusta, ela elegeu o pai prefeito do Graça novamente. Certo. Granja foi outra situação interessante. Foi. Né? Granja ali também foi problema
judicial, né? A coisa ficou sob júdice, mas de qualquer maneira ele preferiu não tentar. O Romeu foi uma liderança forte que se instalou naquela região, tinha uma eleição despreocupada, tranquila, sem qualquer, sei lá, ninguém tinha com o que se preocupar. Qualquer região, mas o Granja é um município onde o Romeu tinha 90%, 80%, 90% dos votos. Quando ele era vice-prefeito na gestão anterior, ele assumiu a prefeitura por 10 dias. Então, o Tribunal de Justiça entendeu que ele foi eleito em 2012 já como reeleição. Certo. Então, ele agora não conseguiu registro para... Porque a Justiça entendeu que seria um terceiro mandato. E pela força que ele tem política lá em Granja, ele colocou a sobrinha, foi eleita sem nenhum problema, com a maioria absoluta. Foi um outro exemplo aqui, né? O nome da menina é Amanda, ele botou Amanda Amanda do Romeu. do Romeu. Quer dizer, para que ela ficasse conhecida, foi um caso semelhante ao do Júnior do Acilon. Ela entrou como candidata do Romeu, apareceu como Amanda do Romeu e foi eleita, substituindo, venceu inclusive a viúva do Esmeralda Arruda, da dona Carmen, né? Você falando aí dessa junção de nomes lá do Júnior do Acilon, a Amanda do Romeu, eu quero lembrar aqui também que a atual prefeita lá de Fortinha, a Aninha, que já foi eleita e reeleita, quando o candidato não pode ser, não consegue o registro, com a força que ele tem pelo nome, ele coloca a pessoa de lado, para levar de braço, né? Como foi o caso, olha, a Aninha do Quito, o candidato era o Quito, não deixaria ele ser candidato, ele botou a Aninha do Quito. Certo. Lá na Serra da Ibiapaba, a Marta não era muito conhecida lá em Ibiapina, o marido foi prefeito 2 vezes. Aí não deixaram ele ser candidato, ela foi eleita como Marta do Orismar. Perfeito. Eles faz-se muito isso aqui nos municípios do Senão Ceará. a Marta não tentou a reeleição. Horizonte. Voltou aí, ó. Você vê o seguinte, há algum tempo atrás, Chico César e o Nezinho, né, se desentenderam. Com o desdobramento da posição deles, política, o Rochinha se elegeu prefeito de Horizonte. Como eles se mantiveram unidos, o Nezinho foi eleito, foi reeleito, e agora o Chico César volta ao comando daquele município importante da região metropolitana de O Fortaleza. Chico César e o Nezinho, eles, de certo modo, revezavam lá na prefeitura, né? E no ano em que eles se desentenderam, né, aí o Rochinha entrou e conseguiu ganhar o mandato. Ganhou o mandato. Né? Esse Rochinha é o mesmo que teve os votos computados agora para deputado estadual? É aquele mesmo, aquela ação civil de parâmetro para muitas causas do país inteiro, né? Isso. O Rochinha, o caso dele, os votos dele foram computados, mas não adiantou mais, né? Não, mas inclusive mudou o quadro dos deputados. Né? Mudou o quadro. Me parece que até o Aldir Mota, aquele deputado do PMDB, foi afetado porque houve uma mudança do quociente eleitoral e com a entrada dos votos do Rochinha mudou o quadro dos deputados. É isso? Exatamente. Icó. Pois é, Icó, o atual prefeito é o Jaime Júnior. Jaime Júnior foi chefe de gabinete do ex-prefeito Neto Nunes, né? Que foi deputado por muito tempo. O pai também chegou a ser deputado. Atualmente, o Jaime Júnior é o prefeito do Icó, mas veio perdendo forças para Laís Nunes, esposa do Neto Nunes, que agora se elege prefeita do Icó. Quer dizer, as forças da família Nunes voltando lá para a terra do Salgado. Certo. Na eleição passada, o Jaime derrotou alguém da família do Nunes? Derrotou. O irmão do Neto Nunes era candidato à reeleição e o Jaime Júnior conseguiu derrubá-lo. Então, quando foi agora, a mulher do Neto Nunes, a Laís, que é deputada estadual, né, ganhou a eleição. Iguatu. Iguatu foi outra... Uma surpresa para todo o Ceará, né? Para todo político do Ceará sentiu uma grande surpresa. Porque o Aderilo, ele tinha uma eleição tranquila. Pelo menos a todos que conheciam a política de Iguatu, acreditavam que ele seria reeleito sem nenhum problema, com o apoio do Agenor Neto e das lideranças políticas e tal. Mas o quadro mudou, eu acho que a partir da ida do presidente Lula a Iguatu, né? Com a ida do presidente Lula, ele se fortaleceu, né? O candidato de oposição se fortaleceu. Ele é ligado ao Marcelo Sobreira, o vice, inclusive um filho do doutor Marcelo, né, que foi deputado estadual, casado com a Miriam Sobreira, que também foi deputada. E hoje é secretária? Hoje é secretária. Ela, na realidade, ela é deputada e é secretária, né? Então,
as forças estão voltando, né? Quer dizer, embora não tenha sido o Marcelo, mas o filho volta como vice. O candidato que foi eleito é ligado ao Marcelo Sobreira, inclusive lá do distrito de Alencar, lá na terra onde nasceu Marcelo Sobreira. Certo. E você acha que a presença do Lula lá ajudou? O que me informa é que a mudança do quadro lá foi a visita do presidente Lula. Foi. Porque inclusive falava-se até que o Agenor seria o candidato, e o Agenor não quis ser candidato, colocou o próprio Aderilo, né, e terminou perdendo a eleição. Né? Terminou perdendo a eleição. Ipu. Pois é. Ipu continuou, o quadro não alterou muito, né? Sérgio Rufino. O Sérgio Rufino foi reeleito, né? É do PCdoB, né? Do PCdoB. Ele foi reeleito sem nenhum problema, né? Embora tenha havido aqueles problemas com o Ipu naquela época, mas o Sávio Pontes ainda tentou se candidatar e tentou, era um nome muito forte, mas sem problema o Sérgio Rufino foi eleito tranquilamente, sem nenhum problema, sem uma confusão. Está tudo sob controle do Ipu. Itapipoca. Pois é, volta aí a força do João Barroso, né? Quer dizer, lá o Dagmauro foi eleito pelo PT, ligado ao deputado Guimarães, e agora o João Barroso volta, depois de 4 anos, para administrar Itapipoca. Ele é do PSDB. PSDB. Itatira. Pois é, Itatira, lá também é um município complicado. O doutor Afonso... Afonso Botelho. Afonso Botelho. O filho foi candidato já por 2 vezes e sempre derrotado pelo Antônio Almir. O Antônio Almir foi eleito na primeira vez, em 2012. Aliás, a segunda vez, né? Em 2012, já para um segundo mandato, que depois dele foi outro candidato que ele colocou, mas em 2012 ele foi eleito, agora disputou novamente com o filho do doutor Afonso e tornou a ganhar. Quer dizer que o Antônio Almir foi reeleito. Foi reeleito com a diferença mínima de votos, mas garantiu. Juazeiro do Norte. Você vê ali, o Juazeiro do Norte, até então o Raimundão prefeito, que já tinha sido prefeito noutra época, seria candidato, as pesquisas mostrando que ele estava muito, muito abaixo do que desejava, do que esperava, e se fortaleceram. Zé Arnon, pela 3ª vez disputando o cargo, agora foi eleito com a ajuda do Cid, do Ciro, do governador Camilo Santana, e todo mundo garantiu agora para administrar a terra de Padre Cícero. E é da família Bezerra, né? Ele é sobrinho do Adalto Bezerra, né? Uma das famílias mais tradicionais lá de Juazeiro. E parece que teve um detalhe lá, né? Ele foi candidato pelo PTB. Pelo PTB. Né? E o PDT, que é o partido do Ciro, tinha outro candidato. Tinha outro candidato. Não foi? Esse detalhe que é importantíssimo. O PT chegou, inclusive, a discutir alguma coisa, porque na época o Camilo estava apoiando lá em Juazeiro um candidato que não era do PT, né? Que até então eles esperavam que o Camilo apoiasse alguém do PT. Esse detalhe é importantíssimo, porque é um candidato que não é do PDT, era do PTB e teve o apoio dos irmãos Ferreira Gomes. E se elegeu derrotando um candidato do PDT. Derrotando um candidato do PDT. Lavras da Mangabeira, a terra do Eunício Oliveira. Pois é. Você vê, voltou agora o Eunício, né? O comando. A irmã dele foi durante dois mandatos eleita. Quando foi em 2012, foi eleito um adversário do Eunício, que para ele politicamente até ficou ruim, mas se equilibrou. Agora voltou o candidato do Eunício lá para Lavras da Mangabeira novamente. Foi um detalhe interessante. Na eleição passada, comentou-se muito isso, a derrota do candidato do Eunício. Na terra dele. Mas agora ele conseguiu recuperar a prefeitura. Limoeiro do Norte. Pois é, Limoeiro é outro município atípico. Lá, o doutor Zé Maria Lucena, a esposa dele foi prefeita, o doutor Zé Maria é desembargador federal e tal, e sempre foi adversário político do Dilmar. Dilmar foi eleito prefeito, depois foi eleito e reeleito, quer dizer, ele foi prefeito de Limoeiro por 3 mandatos, e sempre adversário do doutor Zé Maria. Era ligado politicamente a Paulo Duarte, que foi quem elegeu Paulo Duarte deputado estadual, por ser de lá, aquelas amizades e tal. Com o passar dos tempos, o Maílson assume a cadeira de deputado, já se sai do quadro Paulo Duarte se elege contra o candidato do Dilmar lá em Limoeiro, e agora tornou-se vice do doutor Zé Maria Lucena, e o Dilmar hoje é vice-prefeito de Limoeiro do Norte. E foi eleito agora nessa última eleição. Maracanaú. Maracanaú, você viu aí, o filho do Júlio César, o Julinho, né? Tentou aí, mas não deu certo, é atualmente deputado estadual, mas eu acho que o quadro lá não alterou muito, mostrou aí a força do deputado do Roberto Pessoa, né? Foi deputado federal, administrou o município por 8 anos, elegeu
o prefeito e agora Firmo. foi reeleito, né? O Perfeito. Firmo Camussa. E é interessante, porque a liderança antiga de Maracanaú era o Júlio César, Júlio pai César. desse Júlio César, Pai de que Júlio foi César. candidato agora. Foi deputado e a esposa também foi, a mãe do Júlio César, a mãe do Julinho, que se candidatou agora como prefeito, ela também foi deputada. Pronto. Então ele foi liderança de Maracanaú durante muito tempo e agora o Roberto Pessoa se estabeleceu lá. Estabeleceu. Maranguape, como é que ficou lá? Maranguape, o quadro, até então... O Átila Câmara não pode ser candidato? Não, o Átila Câmara é filho do ex-prefeito de Maranguape, Pedro Pessoa Câmara. Isso. E a eleição dele era tida como certa. Não sei a mudança do quadro que houve nos últimos dias, mas infelizmente ele acabou perdendo para um nome que, para mim, eu não conheço. Eu não sei para as lideranças políticas de Maranguape, mas... Massapê, foi outra grande zebra. Pois é, O ali filho do presidente da Assembleia perdeu a eleição para o irmão do presidente da Assembleia. Pronto. O Jacques Albuquerque, que foi eleito prefeito de Massapê, é tio do atual prefeito. O Jacques é irmão do Zezinho Albuquerque, Isso. atual presidente da Assembleia. O Zezinho foi colocado na política pelo Jacques, quando prefeito de Massapê. Certo. Conseguiu eleger o Zezinho deputado estadual. Depois o Zezinho elege o filho, prefeito de Massapê, contra a vontade do Jacques. Eles já não estavam bem, já estavam estremecidos. Quando é agora, o Jacques toma a prefeitura do filho do Zezinho. Quer dizer, o prefeito era o sobrinho e a maior liderança era o irmão, e ele agora assume a prefeitura de Massapê. Milagres, foi outra grande zebra também, né? Pois Porque é. o Erosman era uma liderança antiga de lá e parece que perdeu a eleição, né? O único prefeito no Ceará no 5º mandato e com toda a lucidez para disputar novamente. Mas eu não sei se ele deseja. Mas eu não sei se pela juventude do candidato dele, que era um menino muito jovem, e também o poder desgasta, né, Roberto? É. 5º mandato consecutivo, na realidade 6º, né? Porque ele elegeu depois a sucessora e ele continuava aí mandando, clinicando, fazendo campanha no interior. Como nada era acreditado que ele perdesse a eleição lá em Milagres. Certo. Morada Nova, o nosso amigo Glauber perdeu a eleição. Perdeu. O Vanderlei, em 2012, já tinha sido eleito. Mas por força de uma liminar, o Glauber assumiu a prefeitura. O Vanderlei assumiu por algum tempo, mas ficou assim. Quer dizer, agora o Glauber colocou o Edinho e o Edinho perdeu novamente para o Vanderlei. Certo. Oroz, o nosso amigo Simão Pedro teve uma reeleição muito bonita. Muito bonita, muito tranquila. O Simão, o vice dele, já era vice dele, né? Que é o filho do ex-prefeito de Oroz, né? O Eliseu Batista Filho. Aí foi eleito agora novamente, sem muito problema, sem muito alarde. Um menino muito tranquilo, muito preparado. E eu acho que Oroz só tem a ganhar com isso. Pacajus, voltou um filho do Zé Wilson. O filho do Zé Wilson, é outro município atípico. O Zé Wilson foi durante muitos anos funcionário da Jandaia, que era do Pedro José. Isso. O Zé Wilson, ele se elegeu prefeito de Pacajus, eu não lembro bem o ano, com a força política do Pedro José, né? Gerava muito emprego em Pacajus, gerava renda e tal, elegeu o Zé Wilson. Passado algum tempo, o Zé Wilson briga com o Pedro José. Zé Wilson é afastado. Mais tarde, Zé Wilson elege a esposa dele. Passa algum tempo, é afastada. Depois, o pai dele assumiu. Quando a Maria Helena, esposa dele, foi afastada, o vice era o pai do Zé Wilson. Quando ela foi afastada, assumiu o pai do Zé Wilson. E agora volta a cena, né? Quer dizer, o Flank, né? Que não é Frank, é Flank. Agora ganhou a eleição lá em Pacajus e parece que o vice é o Pedro José. Perfeito. São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo do Amarante também é outra força grande lá. O Walter, né, que foi prefeito de lá, elegeu, quando prefeito, elegeu a Bete Rose, né? A Bete Rose, hoje é deputada, disputou novamente a política, mas o Cláudio Pinho liderava nas pesquisas, era o favorito e foi o eleito lá em São Gonçalo do Amarante. Sobral. Sobral, você vê o fenômeno lá A força do Ferreira Gomes. A né? força do Ficou Ferreira Gomes, provado foi mostrado, realmente que eles têm muita força, principalmente em eleição, eles ganham todas, né? Todas. Eles são bons. Eles são do ramo. Tauá foi outra grande zebra, né? Outra grande zebra. Não a se Patrícia, esperava não. nunca que a Patrícia perdesse essa eleição. Ninguém no Ceará acreditava que a Patrícia pudesse perder a eleição em Tauá. Vaz Alegre, voltou o nosso amigo Zé Helder, Zé Helder. que foi um grande prefeito. O né? prefeito foi quem elegeu o atual prefeito, eram amigos.
E agora o Zé Helder, depois do rompimento que teve com o sucessor dele, agora o Zé Helder voltou à cena sem muita alarde, sem nenhuma complicação, à vontade popular, com a maioria absoluta. Perfeito. Viçosa do Ceará, foi outra também, que não se esperava. Grande, é. Lá em Viçosa, na época que mandava as lideranças antigas de lá, o Evaldo foi eleito, né? Arrumou a casa, fez tudo direitinho, mandou durante 22 anos, né? Inclusive o que foi eleito agora é casado com a irmã da Silvana, esposa do Evaldo. E foi prefeito já, inclusive. Já foi colocado pelo Evaldo. Perfeito. Pelo Evaldo. E agora foi para a oposição e derrotou o filho do E outro. derrubou o Divaldo, né? Perfeito. Que tentava a reeleição. Bem, Oswaldo, infelizmente o nosso tempo passou. Eu fiquei muito feliz em você ter vindo aqui. Nós fizemos essa rápida análise do quadro político do Ceará. E eu queria agradecer a sua presença aqui. Aos telespectadores, muito obrigado por essa audiência na nossa primeira etapa, com a presença do Oswaldo relatando. E agora nós vamos para o segundo bloco do nosso programa, onde nós vamos ouvir o professor Filomeno Moraes sobre a análise nacional da eleição. Ok, Roberto, eu fiquei feliz com o seu convite, agradecer à TV Fortaleza e sempre que precisar, estou às suas ordens. Sendo o assunto que eu entenda, estarei à sua disposição. Muito obrigado. Você, Oswaldo, um abraço, telespectadores, e voltamos em um minuto.